Pessoal, aqui é a Ambulante TV pra você, ó. É? Show de bola, Ambulante TV. Eu não tô aqui no Rio, mas eu tô falando pra vocês, assim se sente quando você deixa tua casa, tua família, quando viaja pra outro lado, você está pensando na sua família. Eu sou assim agora. Eu tô lá, junto com minha comunidade. Isso que nós temos que entender um com o outro. O governo que a gente confiou, a gente não está vendo, não está fazendo nada. Eu posso falar mal até do governo hoje, que mentiu para a gente. Eu queria minha terra. Faz 17 anos que eu não estou vendo nada. E eu votei, eu confiei. Estamos iniciando mais um Ambulante TV. No programa de hoje, vamos levantar questões sobre o etnocídio que está sendo realizado contra o povo indígena Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Para falar sobre esse tema, convidamos o antropólogo e líder Guarani Kaiowá, Tonico Benites. Em seguida, serão exibidos vídeos produzidos pelo povo indígena mostrando os ataques cometidos por fazendeiros, o descaso do poder público e a luta dos índios pela demarcação de terras. Agora, vamos iniciar o nosso noticiário. Pessoal, aqui é a Ambulante TV pra você, ó. É? Show de bola, Ambulante TV. Lideranças de Atiguaçu, Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul realizaram um encontro-debate intitulado Lutas e Resistência Guarani e Kaiowá em busca de Tecoporã, Justiça e Bem Viver. O encontro foi realizado na UERJ Maracanã no último dia 5 de outubro. O Ambulante TV foi até lá acompanhar o evento e registrou o depoimento do cacique Eupídio Pires. Mato Grosso do Sul, além de bater vários recordes, né, de produção de gado, soja, também bate outros recordes. Né? É o estado que mais aniquila os povos indígenas. É o estado que mais concentra número de homicídios, de várias outras violações a direitos fundamentais aos povos indígenas. E é o estado que possui a segunda maior população indígena. Né? A sua história está intimamente marcada pela presença dos povos indígenas. No caso dos Terena, que algum tempo atrás foram espalhados vários outdoor pelo estado, dizendo que os Terena não são índios, mas são paraguaios, porque, né, olhando a história do povo Terena, nos tempos antigos, né, conforme a divisão da história, os Terenas viviam no Chaco paraguaio, né? Mas eles se esquecem de que antes da Guerra do Paraguai, o Chaco paraguai era ali, naquela região. E se hoje aquele estado pertence ao Brasil, é porque os Terena defenderam bravamente o estado brasileiro. Eu sou Pídio, vou falar do estado de Mato Grosso do Sul, né? Sou Guarani Andeva, né? Esse tempo, né, sofri um tiro, né? E estamos nessa situação em Mato Grosso, né? As coisas, não sou eu, toda a liderança estamos sofrendo ameaça e até, como já falei, já morremos, muita liderança, né? Já morreu, né? Então fica nisso, não tem punição, não tem nada pela justiça, né? Enquanto que a gente está morrendo assim pela nossa terra, né, que é nossa, né? Então a gente volta na nossa terra, né, que é nossa, que a gente já tem lá nossa central lá, né? Já é Tecorá que a gente fala, né? Lugar que a gente morava, né? Então a gente sabe muito bem, né? Então isso aí tem na lei a Constituição que garante, mas mesmo assim nós estamos sofrendo muito, a gente não tem muito apoio, principalmente pelo o governo não está reconhecendo esse direito nosso aí. Está no papel, mas não está sendo feito nada.
Então nós estamos assim no Mato Grosso do Sul, cada vez mais está piorando. Essa última tentativa que ele falou, tentou contra a minha pessoa, né? Sua liderança, né? Sofri esse dia, esse lado foi atirado, né? Numa retomada aí. Que a nossa área, Potrero Guaçu, já é reconhecido pela justiça, né? Já é demarcada, declarada, né? Então, praticamente a nossa terra já é terra indígena, mas mesmo assim sofri. Eles tentaram, né? E não quer deixar, né? Então, o fazendeiro sempre continua lá, querendo aproveitar mais ainda. E enquanto isso, a terra está perdendo, né? Perdendo para a nossa produção futura, né? Que mais tarde a terra não vai servir mais para nada, né? Então isso a gente esperamos, como falei, a terra já é reconhecida pela justiça, só falta a homologação, né? Então, cansado de esperar, a gente resolvemos retomar ou pegar tudo, né? As 4.025 hectares, né? E tem muitas áreas que estão assim, né? Então, por isso, Mato Grosso do Sul estão sempre retomando a sua terra, né? Para que não é para a gente fazer pressão, mas sabemos que essa terra é nossa, né? Então, na Constituição garante, então tem que ser fazer valer, né? O governo tem que nos devolver de nossa terra. Não é muito, mas é o que a gente quer para sobreviver, né? Porque a aldeia antiga a reserva que no tempo da CPI foi dado pelo governo, está super lotado, né? E a população cresce, né? Então está faltando a terra. Então isso é o nosso problema lá em Mato Grosso do Sul e queremos justiça, né? Justiça sobre a terra e assim de assassinato, né? De liderança, tentativa ou assim, a gente não queremos mais isso aí, né? A minha área é divisa entre Paraguai e Brasil, né? Então a gente se sente assim muitas vezes abandonado lá na fronteira, né? Pouca pessoa viu a gente, né? Estão sofrendo muito lá. Indígenas, quilombolas e camponeses ocuparam o plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no dia 5 de outubro. O grupo pediu uma reunião com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para falar contra a proposta de emenda constitucional 215, que transfere do Executivo para o Legislativo o processo de demarcação de terras indígenas. Sem chegar a um acordo, Eduardo Cunha exigiu a desocupação imediata da sala e cortou a água, a luz e o ar-condicionado do local. Nossa conversa de hoje é com Tonico Benites. O Avará Verá Arandu do povo Guarani Kaiowá falou sobre a luta indígena pela terra e das atrocidades cometidas por fazendeiros da região do Mato Grosso do Sul. Confira agora mais um bate-papo do nosso Ambulante TV. Ele é uma das principais lideranças do povo Kaiowá Guarani. Atualmente está cursando pós-doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional da FRJ. O nosso bate-papo de hoje é com Tonico Benites. O Avará Verá Arandu, do povo Kaiowá Guarani, vai falar sobre a luta dos indígenas pela terra e dos recentes massacres que estão sendo realizados contra os índios na região do Mato Grosso do Sul. Nesse momento nós estamos tendo um verdadeiro genocídio, né, do povo indígena na região do Mato Grosso do Sul.
a gente está vendo que muito pouco está sendo noticiado na grande mídia brasileira. Você poderia contextualizar e dizer o que está acontecendo naquela região? Sim, essa violência aplicada contra os Guarani Kaiowá, também contra os povos Terena, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, já ocorreu desde muito tempo, né? Então a invisibilização, essa ocultação desse ato que é tão cruel, não são repassadas assim, isolada, um fato pouco conhecido assim, a nível nacional, né? De fato já aconteceu desde muito tempo, desde 1980, ao longo de 90 também e até hoje, né? Continua acontecendo esse massacre, essa violência planejada, né? E com frequência também, né? Recentemente você teve um artigo seu que foi publicado na Carta Capital, né, em que você faz um relato contando os crimes que foram cometidos contra as lideranças indígenas naquele local. E uma coisa que chama a atenção é que você fala que tanto as crianças como as mulheres indígenas, os braços delas, as pernas são quebradas pelos fazendeiros. Como é que está essa situação? Como é que é isso? Exato. Então a forma de praticar essa crueldade, a forma de atacar é isso. As crianças, porque o movimento, a luta, né, de Guarani Kaiowá pelo pedaço de terra, pela demarcação, são a família, né, onde se encontra as mulheres, idosas, crianças e a liderança de frente, o rezador, e toda uma comunidade, uma família que estão demandando esse pedaço de terra tradicionais. E no momento que demora e passa tempo, décadas, anos, né, e as comunidades fazem movimentos que chama de retornar a parte da área, outro chama de retomada, é um movimento que é justamente para chamar a atenção do governo, de toda a sociedade, que eles aguardaram, passaram o tempo e não são regularizadas definitivamente a terra, principalmente a posse, né? Então, nesse contexto, toda a mobilização, todo o movimento de retomada, ou seja, esse retorno à parte da área, no momento que ele sofre esse ataque, né? Então, o ataque sempre, quem sofre realmente, todos integrantes da família, né? Aí vem a criança, que normalmente essa pessoa contratada para fazer esse tipo de violências, eles torturam as crianças, as mulheres, justamente para desistir dessa luta, né, pela terra, né? Então a liderança, quando é encontrada, normalmente é assassinada mesmo, né? Porque a liderança, então várias lideranças de frente, ou normalmente aquelas pessoas religiosa que tem originária da área, essa pessoa é assassinada, ou seja, alvo desse grupo que ataca essa família, essa comunidade em movimento, alvo dele normalmente a liderança de frente, que ele chama liderança, que então toda a liderança de frente, quando encontrada nesse lugar, quando é capturado, é assassinado e também ocultado, né? Tem cadáveres, 3 lideranças capturado pelo grupo armado e seu cadáver é ocultado até hoje, né? Não foram encontrados ainda, né? A polícia estão investigando já há anos, e enquanto as mulheres são braço quebrado, fraturado, as crianças são torturadas, então esse é de modo muito cruel nessa prática de violência contra as famílias inteiras, né? Isso hoje realmente não tem mais outra palavra, é o genocídio mesmo, porque um grupo que ataca uma família cercado, dando tiros, queimando a barraca, destruindo todas. Então esse é realmente genocídio, né? Tudo por conta da terra, disputa pela terra, né? Então essa é a realidade que ocorre no Mato Grosso do Sul. Toda essa violência fica assim isolada, né? Fica invisibilizada e a mídia, grande mídia, não passa,
não divulga esse acontecimento, né? Esse é um grande problema. Você também é uma liderança indígena, você já sofreu alguma ameaça de morte? Já várias, não é só eu, mas toda a liderança que procura divulgar, que procura levar isso à justiça, denunciar e divulgar é perseguida, né? E os autores e o mandante, o medo dele é que seja isso divulgado de modo amplo, que ele quer isolar, ele quer isso naturalizar, que não é problema fazer isso. E o próprio governo federal, né, a própria FUNAI, qual é a responsabilidade dessas instituições, né, nessa questão indígena? E vocês têm algum tipo de assistência? Existe algum tipo de diálogo, tanto com o governo federal como com a FUNAI? É porque em relação à regularização da terra, reconhecimento da área demandada, compete a FUNAI, que é o órgão do governo federal, né, um órgão indigenista, tem responsabilidade de fazer o estudo, né, estudo antropológico, tem um decreto que fundamenta esse trabalho, mas todo esse trabalho é normalmente judicializado hoje, né? Então ou seja, adversário nessa disputa, organizações do disputante, ele tenta, sempre consegue bloquear na justiça, ou seja, paralisar todo esse estudo, e depois de muitos anos avança um pouquinho, mas todo fica na justiça, né? Então a justiça, quando é favorável aos indígenas, uma decisão favorável, ele tenta bloquear em outra instância, e assim vai. Aí passa década e década, não consegue chegar a uma conclusão, uma fase final, que é a homologação da terra indígena. Até mesmo a terra já homologada, que é a parte final, né, tem identificação, tem declaração, tem parte mais final, que é a homologação. Quando chegar até essa final, já passaram mais de 3 décadas. Então isso leva tempo e anos. E a FUNAI, como órgão oficial, como órgão do governo, que inicia esse estudo quando o indígena demanda, né? Então essa demanda já é uma demanda antiga, né? Desde 80, quando foi indígena expulso, várias comunidades quando foram expulsas da área, nesse momento que começou a demanda, né? Que a comunidade exige que essa área seja regularizada, reconhecida, né? Então não é que o governo nem o órgão FUNAI não é que vai criar, né? Mas ele precisa reconhecer que aquela área é indígena, né? Porque existe uma ideia que o governo vai criar, né? Mas não cria, ele vai ter que reconhecer só, né? A maioria indígena aguarda à beira da estrada, né? Ou seja, fora da terra demandada, né? Ele fica anos e anos sem mínima condições também, porque na beira da estrada seus direitos elementares não são respeitados, né? Esses direitos básicos, acesso à educação, acesso à assistência, acesso aos benefícios oficiais, por exemplo, Bolsa Família, enfim, toda demanda exige um endereço, exige o local, né? Mas ele se encontra à beira da estrada, realmente um lugar sem endereço. Então não tem casas, tem barraca de lona, toda hora é destruída, essa barraca é de lona, né? Então passa a vida inteira, principalmente essa comunidade expulsada, né? Então outro tipo de refugiado que dentro do Mato Grosso do Sul, né? Todos os direitos humanos é violado ali, né? Todo tipo de direito, porque ele não consegue acessar nada, nem água boa, nem água, nada. Então ele se encontra nessa situação de fome, né? Passar fome. Então essa é a realidade dessa família, dessa comunidade expulsada, né? Hoje tem mais de 15 mil nessa situação, né? A alegação sempre é que não é terra indígena, eles estão à beira da estrada, eles não têm endereço, não tem como atender, não tem como instituir escola ali. Então todos têm um argumento para não atender, né? Então por isso essa comunidade mais sofrida, assim, mas continua lá, resistindo, tentando ir cobrando. Quando acontece esse movimento de
manifestação por parte dessa família mais vulnerável, tenta se manifestar e retomar uma parte, ou seja, procurar água, onde tem mais condição. Nesse momento ele aparece com frequência como uma pessoa, como uma comunidade, uma família temida, né? Como os criminosos, como invasoras. Eles também é caracterizado como um movimento criminoso, né? Como um movimento... Então, aparece muito no noticiário: indígena invade, indígena pratica um ato criminoso, são temidos. Ele sempre aparece como um grupo ilegal, criminoso. Ele está fazendo crime, né? Mas nunca mostra essa realidade vivida, essa situação local. Sempre fala que esse indígena, ou seja, a mídia, importante mídia que deveria passar, ele nem entrevista indígena, ele só fala à distância mesmo. Mesmo com a Constituição de 88, garantindo o direito natural dos índios à terra, temos uma legislação específica lá também no Estatuto do Índio, né? Algumas terras indígenas elas continuam sendo invadidas por madeireiros, pelos fazendeiros, até mesmo pelo agronegócio. Por que é tão difícil no Brasil que a demarcação das terras indígenas vire uma realidade? Direito, por exemplo, esse direito conquistado, acho que é um movimento brasileiro, né, na verdade. O resultado desse movimento, grandes movimentos no começo de meados de 80, aconteceu esse movimento brasileiro, né, buscando esses direitos juntamente com o indígena. A Constituição 88, então, tem um direito mais sofisticado, mais importante na história, né, que tem um direito indígena, né, então essa parte. Mas na prática que não acontece, né? Por exemplo, efetivar esse direito, né? Não é que precisa mais direitos, já existem esses direitos fundamentais, importantes direitos, e ninguém consegue, ou seja, não se busca implementar, ou seja, efetivar esse direito, né? O problema está aí, não é que falta um direito, né? Acho que o interesse mais hoje claramente o interesse de agronegócio expandir, ou seja, ocupar todo o espaço que tem pela frente, não importa se enfim, está invadindo tudo. Ele desconhece esse direito, né? Ele quer espaço, né? Ele quer espaço, não importa se do pobre, se do rico, se dos índios, não importa de quem seja. Então ele quer espaço para explorar, né? Então aí entra tudo, né? Aí entra a própria biodiversidade, entra os recursos naturais, e nesse contexto os direitos, principalmente dos indígenas, são ignorados, né? Porque por exemplo, já sofre ameaça, né? Hoje no Congresso, no Brasil, tem vários PEC, outros projetos de lei que tenta, não é que tenta, ele realmente está tentando alterar, tentando modificar esse direito. Então o direito já também se encontra ameaçado, né? Antes mesmo de implementar, né? Antes mesmo de efetivar esse direito na prática, já existe um movimento, grande movimento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já existe um movimento de alterar esse direito, né? Então hoje outro problema que se enfrenta no momento que vai aplicar esse direito, né? Porque na justiça alega que se o indígena em 1988 estiver, se em 1988 o indígena não estava mais nesse lugar, então não é terra indígena. Então como fosse então essa é outra ameaça que está hoje na pauta, né? Já aconteceu no Mato Grosso do Sul, uma da terra Guarani Kaiowá foi cancelada a demarcação, ou seja, todos os processos, todos administrativos, essa parte de identificação, demarcação, usando esse termo de marco temporal, já cancelou uma terra indígena, já estava declarada como terra indígena.
Então, como fosse... não valeu mais nada, né? E como é que você avalia a política de cotas nas universidades para os indígenas? Eu acho que é uma reparação, uma justiça também, né? Porque indígena, no nosso caso indígena, fomos considerados como não completo, como não humano completo, então não deveria estudar, né? A princípio isso foi juridicamente, né? Isso o próprio país, como o Brasil, ele considerou indígena relativamente humano, ou seja, não é um humano completo, né? Então ele não deveria, ele considera como fosse sempre criança, né? Tem essa capacidade intelectual humana, ele não teria capacidade de prosseguir, principalmente na área de estudo, né? Então por isso é sempre isolado da universidade, né? Então a cota, acho que, ao meu ver, é isso, ao meu ver, é uma abertura para sempre excluída desse espaço, né? E para finalizar nosso bate-papo aqui, Tônico, qual a mensagem que você deixa para os governantes e também para a sociedade brasileira a respeito da luta indígena pela terra? Porque a luta indígena pela terra não é somente pela terra, mas é a luta também pela defesa da biodiversidade, pela defesa da natureza, pela manutenção, por exemplo, da água, enfim, em defesa de toda essa biodiversidade também, né? Então ele não é uma luta isolada, não é? A luta do indígena defende essa vida assim, meio ambiente, defende o bem viver para todo. Esses recursos, principalmente naturais, né? De modo mais para coletivo, né? Mais para não individualiza, né? Então todos esse espaço, todo esse recurso que seja disponível a todo, né? Tônico, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu. O Ambulante TV apoia e se solidariza com a luta indígena no Brasil. E é isso, chegamos ao final de mais um bate-papo do Ambulante TV. Continue acompanhando nossa programação e até a próxima. Agora, vamos exibir um vídeo produzido por lideranças indígenas denunciando os recentes massacres contra os Guarani Kaiowá na região do Mato Grosso do Sul e a luta do povo indígena pela demarcação de terras e pela sobrevivência. O fazendeiro José Fuentes Romero, mais o seu administrador, 27 capangas, e além de 3 policiais militares invadiram a aldeia indígena de Jaguapiré, que fica no município de Itacuru. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia. Vocês vão voltar para lá ainda, para a aldeia? Vou voltar. Não tem medo porque é minha mesmo, essa terra não vou deixar. Minha aldeia Jaguapiré é minha mesmo. Eu vou morrer lá, porque lá é minha terra mesmo. Tendrán los que luchan. Cuando venga la tierra, pero quiero semilla en la vida. Será un dulce racimo. A gente pensava que até hoje conviveríamos com tranquilidade, que a gente não ia chegar nesse ponto. Isso me entristecia. Quando eu olhava para os meus filhos, para a minha comunidade, eu chorava.
E nunca acaba ainda essa matança, liderança que foi matado e nunca seja punido. Somos considerados um povo diferente, um povo que não será reconhecido em nenhum tempo. Quantos companheiros de luta, quantas donas de luta já perdemos. E hoje, graças a Deus, nós estamos ainda aqui sofrendo por isso aí. Olha, essa dona tá tudo machucada de bala. Olha, tá de bala. Tem no braço dele. Mostra, ela tem bala. Aqui tem bala ainda. Aqui, ó. Olha a bala aí. Você quase amai por você correr, né? Sai de rever. O outro irmão dela, irmão dela também já faleceu por causa de tiroteio também. Este acampamento, chamado Curral do Arame, no município de Dourados, já sofreu diversos ataques. O último aconteceu 4 meses atrás. Colocaram fogo em todos os barracos. Todos. 7 barracos que tinha na beira da cerca. Além do medo, as 13 famílias do acampamento convivem diariamente com a miséria. A tensão na fronteira deixa pelo caminho retratos de uma guerra. Essas imagens exclusivas mostram índios feridos depois de um ataque na cidade de Miranda. 30 estudantes indígenas estavam em um ônibus que pegou fogo ao ser atingido por bombas caseiras. Outra vítima foi essa índia com queimaduras por todo o corpo, Lucivone Pires, de 28 anos. Esta foi a última entrevista de Lucivone. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. No meio da confusão, um tiro. O ataque mais recente aconteceu nesse acampamento, Guaiviri, onde vivem hoje 175 índios Guarani Kaiowá. Ainda eram 6 horas da manhã, estava bastante escuro, porque aqui é uma mata fechada, quando, de acordo com os índios, pelo menos 8 caminhonetes cheias de pistoleiros cercaram o acampamento. Eles vieram aqui com um único objetivo, uma emboscada para o cacique do acampamento, Nísio Gomes, de 59 anos. Esse homem, que por uma questão de segurança não terá identidade revelada, presenciou e participou do ataque ao acampamento Guaiviri, em Aral Moreira, no sul do estado. A ação criminosa, comandada por fazendeiros da região, resultou no assassinato do líder indígena Nísio Gomes. A minha parte era carregar o corpo, né, e fazer retirada, que ficou eu e outra pessoa na BR. Quando escutemos tiroteio, a gente desceu, né? Tava tendo o conflito entre eles. Quando cheguei, me deparei que tava um dos nossos machucado. Daí veio saiu do meio do mato e falou assim: o índio morreu, o índio morreu. Daí ele tinha um buraco muito grande no subaxilar direito. E não saía sangue, ele tava com o olho dele parado, a boca aberta, não respirava nada. Ele já tava com certeza ele tava morto. E a ordem nossa foi para chegar intimidando, chegar atirando e tirar o pessoal que estava lá à força. A determinação é para que todos os indígenas fossem retirados. Todos fossem retirados, velho, novo, criança, todos à força, para chegar atirando de todo mundo. Assista mais um vídeo produzido pelo povo indígena, mostrando a violência sofrida e a poluição de uma fonte de água natural utilizada pelos índios do Mato Grosso do Sul. Pera. Chegamos ao fim de mais um Ambulante TV.
Curta a página do Ambulante TV no Facebook e assista os programas anteriores no nosso canal do YouTube. Até a próxima! Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração.